É aí que se vence a guerra. É aí que se avança, que se conquista. Não tem outra maneira. Então, quando eu estou falando sobre riqueza e espiritualidade, eu estou falando de instrumentos que nós temos que aprender, nós que somos capelães, nós que estamos indo na direção da sociedade, nós temos que aprender para que a sociedade possa entender a respeito da riqueza que ele é capaz de produzir, que a sociedade possa entender a respeito da capacidade, do potencial que eu e você podemos gerar. Porque uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes, nós, no decorrer das nossas vidas, nós vamos perdendo a noção de quão extraordinário nós somos. Porque o dia a dia, a normatização dos processos, vai tirando, muitas vezes, o ser extraordinário que eu sou, o ser extraordinário que você é. O Sebastião está com a família dele aí, o Nuno está com a família dele aí. Quero lembrar ao filho do Nuno, ao filho do Sebastião. É o filho que está aí, Sebastião? Não sei se é o filho, seu filho que está aí. Não estou conseguindo. Sua esposa, não. Sua família está aí. E eu quero só lembrar, e a família de cada um aqui, lembrar o quão extraordinários vocês são. Nós não podemos deixar isso sair, se normalizar no nosso dia a dia. A gente perder essa essência do quão gigantesco nós podemos ser, do quão gigantesco nós podemos alcançar. E nós, capelães, nós temos uma missão única, que é implementar na sociedade uma percepção de uma espiritualidade viva, real, verdadeira. E essa espiritualidade, ela sempre vai nos remeter para quem realmente eu sou. O eu sou que vive dentro de mim. O eu sou que vive aí dentro de você. Que não passa por diploma, não passa por estrutura social, por cor da pele, por hierarquias, por padrões. O eu sou passa por um fluxo, e um fluxo de continuidade e de construção, de conexão com a divindade, de revelação de plenitude. Então, quando eu estou falando de prosperidade e espiritualidade, eu estou falando desta descoberta poderosa. E nós, agentes espirituais, nós capelães, nós temos que levar isso para a sociedade. Despertar na sociedade isso. Despertar esta riqueza. Essa riqueza que é capaz de eclodir situações, estruturas. Porque quando eu estou fluindo, e aí você pode colocar aspectos do seu próprio dogma, você pode colocar aspectos das suas próprias crenças. Mas eu, como eu gosto de ser uma pessoa neutra, eu vou ficar no campo científico. Hoje a física quântica ela demonstra para nós o quê? Que eu e você somos uma potência atômica.
Sim, eu e você somos uma potência atômica. Nós somos átomos, tudo é átomo. Esse meu anel é átomo, o meu relógio é átomo, meu cálice aqui é um átomo, isso aqui é o brasão da Jeta, é uma estrutura de átomo. Tudo que está ao nosso redor é formado por estruturações atômicas que estão vibrando, que estão se energizando. E a física quântica demonstra algo, e algo que os mestres antigos, olha, já sabiam disso, mas que a ciência vem para determinar e para demonstrar para nós o quão capazes eu e você somos de interferir na sociedade, na minha vida, na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que estão ao nosso redor. A física quântica, ela demonstra que somos estruturas atômicas vibrando e cruzando interferência e referência. Átomos estão vibrando, átomos estão se impulsionando, trazendo pulsões energéticas e cruzando entre si, construindo referências, interferindo em estruturas, construindo outras estruturas. Então, aquela ideia que, de alguma maneira, eu consigo interferir na realidade que eu estou vivendo, isso não é mais uma lenda, isso não é mais papinho, isso é verdade absoluta. E é uma verdade quântica. Eu consigo interferir nas estruturas. Agora, como é que eu vou fazer isso? Exatamente isso que eu quero te ensinar. Isso é espiritualidade sendo a engrenagem, a força propulsora dessa engrenagem, dessa mecânica chamada riqueza. Se você pegar, e aí antes vale a pena sempre nós fazermos alguns pontos sempre iniciais, que eu acho que é importante, não é? Sempre nós vamos estar trabalhando aqui. A ideia nunca é fechar um conceito, a ideia sempre é deixar você desperto, aberto, não é? Vibrando aí para que ideias, reflexões, né? Para que resultados verdadeiros, os seus resultados possam aparecer. Então, eu sempre trabalho com o Trifax, né? Que é reflexão, expansão e resultado. Em todas as apresentações que eu faço, é essa a linha que nos conduz. E eu acho que vale a pena, porque nós estamos vindo uma palestra atrás da outra, uma palestra atrás da outra, uma palestra atrás da outra, e eu acho que vale a pena a gente lembrar o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nos formando cada vez mais dentro de um processo da diplomacia humanitária. Nós somos capelães, nós somos diplomatas humanitários. Tudo que eu estou aprendendo aqui tem que ter uma função, tem que ter um fim, tem que ter um resultado. Tem que construir uma sociedade diferente. Tem que trazer um posicionamento de uma liderança que seja muito mais humana, muito mais humanitária. Nós estamos vindo, e aí existem centenas de instituições e de organismos que trabalham nesse vínculo de lembrar a humanidade, de não nos perdermos em meio aos processos. Mas é bom lembrarmos quem eu e você somos, quem nós somos, quem é esse cidadão que se coloca na sociedade com esse brasão que se impõe.
Porque tem que ter, se não cruzar com aquilo que nós somos, então nós estamos perdendo um certo tempo das nossas vidas. Hoje eu vi um post de um amigo, por isso que eu coloquei essa tela. Não tinha essa tela na apresentação, e eu coloquei rapidinho antes de eu entrar e falar com vocês. Eu vi um post de um amigo meu, ele organizando a semana dele. E a semana dele é assim. O que ele vai ver no Netflix. Então tem lá, domingo ele vai ver Frozen, Mulan, Rei Leão, que é o domingo Disney. Aí segunda, terror, vai ver, não sei, atividade paranormal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Terça-feira, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei pensando, ele vai passar o dia, a semana, vendo filme. E aí ele exatamente estava pedindo sugestão. Gente, a partir de quarta eu já não sei mais o que ver, o que eu vejo? Eu fiquei pensando, até que ponto nós estamos aqui entrando na sala e nós estamos preenchendo os horários, mas não preenchendo a alma. Não preenchendo resultados realmente para que quando sairmos dessa quarentena, nós estejamos preparados, prontos para executarmos estruturas e situações. Porque, olha, desculpa, mas eu não quero ser comparado com o Frozen. Eu não quero. Eu não quero que esses momentos que nós estamos tendo aqui seja um momento para que o dia, aquele horário passe de uma forma diferenciada. Então nós temos que lembrar quem nós somos. E quem nós somos está vinculado com esse processo da diplomacia humanitária. Nós que vamos fazer este diálogo, nós que vamos estabelecer, tanto no vínculo privado quanto no vínculo público, esse atendimento com o transcendental, com as estruturas psicoespirituais, levando uma dinâmica de transformação que vai acertar o emocional das pessoas, o vínculo social, o biológico, saúde integral. Então, quando eu estou falando de prosperidade, quando eu estou falando de riqueza, eu tenho que entender que o meu papel dentro da capelania tem que estar estruturado nessa visão do diplomata humanitário. Da mesma maneira que ontem eu falei sobre família, nós temos que estar alinhados. Ser um agente de transformação na família, ser um agente de transformação na mente das pessoas, para que a sociedade deixe de ser miserável. Eu não mudo estruturas de pobreza através de assistência social. Não mudo. Ajudo, claro que ajudo. Salvo, claro que salvo. Mas a estrutura da pobreza eu não vou mudar através da assistência social. Eu só vou mudar a estrutura da pobreza se eu mudar a estrutura do humano. Aí sim. E para que eu mude a estrutura do ser humano, eu preciso mudar pensamentos, paradigmas. Existem pessoas que, se você... E aí, tem centenas de casos. Quantos ganham na loteria? Não é um, não é dois, não é três. A grande maioria, você vai ver que o histórico, a pessoa voltou a ser pobre. Você vai ver que a pessoa
ganhou muito dinheiro, mas não soube lidar com aquela estrutura. Por quê? Porque o paradigma dela, a estrutura interna dela, não foi estabelecida para compreender o que é riqueza. Riqueza para ela é bem material. Riqueza para ela são aqueles 20 milhões que ela ganhou. E não é isso. Riqueza não é casa. Riqueza não é carro. Isso aí é só a moldura do quadro. Moldura é uma coisa bonita? É claro que é bonito. Mas não é o essencial. A obra de arte é o quadro. Não se esqueça disso. Não se perca nisso. Quando nós estamos falando de riqueza, tem gente que fica olhando a moldura. Então, pessoal, presta atenção. É no bem material. É na marca. É Gucci. É Louis Vuitton. É Chanel. É Mercedes, é BMW, é Rolex. Pô, bacana, legal, eu gosto. Perfume, ficar cheiroso, mas isso é moldura, isso não é obra de arte. Pega a Mona Lisa, tem uma moldura linda ao redor da Mona Lisa. Agora, arranca a moldura e vende a moldura. É só madeira. Não vale nada. Que o que vale é a obra. E muita gente vende riqueza por aí, vende curso de riqueza, mas está vendendo moldura. Não está ensinando as pessoas verdadeiramente a entender o processo, a mudar a estrutura social. Quero passar um videozinho aqui para vocês. Vou passar de novo ele. Esse vídeo, ele tem muito a ver com a forma que a sociedade enxerga a riqueza. Primeiro, através do materialismo. Segundo, nós enxergamos a riqueza, nós enxergamos o dinheiro de uma maneira meio vulgar, mas, ao mesmo tempo, o vídeo ele traz um desejo, tem um cheiro de desejo, tem um cheiro atrativo nele. Você enxerga a sujeira nesse vídeo, você percebe que tem uma coisa que incomoda, mas ao mesmo tempo tem algo que atrai nele. E é assim que a humanidade lida com os processos da riqueza. Constantemente nós estamos vivenciando esse conflito, nós estamos vivenciando esta purificação e, ao mesmo tempo, estamos pecando na estrutura pecaminosa, na sórdida ambição humana. Nós vamos de um lado para o outro. E enquanto a maioria vivenciar esse processo, nós não iremos conseguir produzir riqueza. Por quê? Porque eu sou aquele que eu consigo chancelar as minhas vitórias, mas eu também, na mesma potência, eu julgo todas as minhas pseudo-deformidades do meu caráter e aí eu me jogo para o chão. Eu me atiro na lona. Então, esse vídeo ele demonstra muito esta relação
que a grande maioria tem. Tem uma atração, mas ao mesmo tempo tem um asco. Não, isso eu até queria, mas é feio. Eu até queria, mas isso não faz parte. Porque é constante esse conflito dentro das nossas vivências e da nossa estrutura quando eu começo a falar sobre riqueza. E aí, percebe como muda de uma sensação para outra. Se eu falar de riqueza através deste vídeo aqui, a música é a melhor de fundo. não sei se vocês percebem, vocês conseguem sentir isso. Mas o primeiro vídeo ele traz nitidamente essa sensação de quero, mas é feio. E esse segundo vídeo me dá uma sensação de isso é possível. Isso é algo que eu gostaria para a minha vida. E o interessante é que, tanto no primeiro quanto no segundo, você vai ver que tem imagens semelhantes. Imagens que eu usei no primeiro, que traz um certo asco, mas ao mesmo tempo me dá um comichão. Eu também usei nesse, que aparentemente é uma serenidade, não é? É uma pureza. Nós temos uma fragilidade. E quando eu começo a falar de riqueza, eu preciso entender a definição do que é riqueza. É algo muito frágil na sociedade, principalmente nas sociedades que sofreram colônias de exploração. No caso, toda a América Latina, não é? Países da África. Nós temos uma dificuldade enorme de compreender o processo da riqueza. Porque a nossa interação histórica, tão social, cultural, é sempre de usurpação, é sempre de roubo, é sempre de exploração. Então é uma dificuldade diferente, por exemplo, de colônias que nasceram para que pessoas estivessem vivendo, estabelecendo sua família, estabelecendo seus valores, é totalmente diferente daquelas colônias que o cidadão que entrava lá, ele entrava para sugar a terra e nada mais. O outro entrava para plantar a vida. O outro entrava para sugar a terra. Então, países que geralmente passaram por processos onde a colonização era o instrumento da exploração, a definição da riqueza é algo muito frágil. O Edmund Burke, que é um grande filósofo, e você deve ler Edmund Burke, viu? Leia Edmund Burke. Se você quer entender sobre riqueza e sociedade, este homem é um homem brilhante. E ele diz o seguinte: se controlarmos a nossa riqueza, seremos ricos e livres.
Se a riqueza nos controlar, seremos, na verdade, pobres. E essa frase se encaixa no Brasil de uma maneira esplendorosa. Que o Brasil é um país de pessoas que são milionárias, mas extremamente pobres. Extremamente pobres. Extremamente pobres. É um país que não produz riqueza humana. Não produz riqueza humana. É um país que tem a riqueza natural que tem e não consegue alcançar a potência que poderíamos alcançar. Exatamente por quê? Porque aqueles que, de alguma maneira, interagem com os valores monetários, eles, na verdade, são controlados pelos valores monetários. Eles são controlados pelo sistema, são embriagados. Eles não estão comandando a riqueza, eles estão sendo comandados por ela. Quando eu estou definindo essa estrutura de riqueza, essa imagem, por exemplo, não é? É uma imagem que acalenta o nosso coração, não é? É uma imagem que, abraçar a árvore, né? Ai, que gostoso. A natureza é tão maravilhosa, né? E se eu coloco essa imagem logo depois, dá um certo contraste, né? Dá um certo contraste, porque de repente eu estou abraçando o puro, de repente eu estou abraçando aquilo que é o vivo, e aí abraçar o dinheiro dá um certo conflito na nossa cabeça. Mas se lembrarmos dos primeiros referenciais que eu disse para você, hoje a física quântica fala o quê? Nós somos átomos, energias atômicas. Portanto, a árvore é tão atômica quanto o dinheiro. Então, por quê? Damos uma outra valorização para a árvore e depreciamos o dinheiro, ou o contrário, damos uma outra valorização para o dinheiro e depreciamos a árvore. Sendo que ambas são forças e energias pulsantes que nós estamos interagindo. Eu interajo com a árvore com a mesma energia que eu interajo com o dinheiro. Eu lembro uma vez, eu tinha uma clínica. Hoje eu atendo aqui na Paulista e no Jardim Europa. E eu tive uma clínica na Vila Olímpia. E tinha uma árvore na porta da minha clínica. Na porta. E era uma árvore morta. A gente demorou séculos para a prefeitura ir lá e cortar a árvore. E eu tinha uma clínica, era grande e várias pessoas atendiam comigo. E eu tinha uma das pessoas que atendiam comigo, ela era bem... É o famoso bicho grilo, sabe o bicho grilo? Ela era uma terapeuta holística, ela era toda... E um dia... E ela não sabia que a árvore estava morta. E um dia eu estava lá fora e ela abraçou a árvore e falou: ai, eu sinto a vida fluir em mim. Aí eu olhei para ela e falei: Tatiana, a árvore está morta. Está morta. Como é que você está sentindo a vida fluir, filha? Essa árvore foi condenada. Tem nada aí. Não abraça muito que cai na sua cabeça, né? Mas essa história, para mim, é lúdica, exatamente em como nós empoderamos determinadas situações e empobrecemos outras. Então, eu desprezo o dinheiro, ou então eu engrandeço o dinheiro de uma maneira
que ele me domina, ele me conduz, ele me torna um ser trevoso, um ser que não consigo mais, eu sou turvo, não enxergo mais nada além daquilo. Ou então eu sou um ser que não consigo me conectar aos processos da riqueza, do monetário. Mas ambos são energia, ambos são processos atômicos. Então a força que eu estou abraçando na árvore, a força que eu vou abraçar o dinheiro. É energia. Energia, querido, guarde isso. Energia, é o que eu falo para os meus clientes. Energia não é bom e não é ruim. Quem vai criar isso são os seus valores. É os seus valores. É a sua estrutura. A energia está lá. Então você vai estabelecer a sua relação com aquele dinheiro. Se você vai abraçar o dinheiro como você abraça a árvore, legal. Se você vai abraçar a árvore como você abraça o dinheiro, legal também. O conceito inicial é: eu tenho que entender que não é o objeto em si que determina a minha relação com ele, mas sou eu que determino a relação com aquele objeto. Tem uma palavra que eu gosto nas Escrituras, que Jesus fala assim, perguntaram para ele, mas... Porque Jesus de vez em quando, olha, ele era fogo, viu, cara? Ele era fogo. Ele, quando os caras estavam indo para lá, ele estava indo para cá. Ele dava umas engarfadas, assim, umas cutucadas mesmo, de propósito. E ele curava no sábado, e sábado era sagrado para o judeu, não podia fazer nada no sábado, né? E ele curava no sábado, ele ministrava, ele falava de Deus no sábado. Jesus era Jesus, cara. Aí perguntaram para ele, mas você está curando no sábado, pô? E aí ele falou, vou dizer um negócio para vocês aqui. O sábado foi criado para o homem, não o homem foi criado para o sábado. Não é o homem que tem que reverenciar o sábado, é o sábado que tem que reverenciar o homem. É a estrutura, a relação começa daqui para aí, e não de lá para cá. A relação não é a árvore que vai determinar quem eu sou, não. Eu que vou determinar a minha relação com a árvore. Eu que vou determinar a minha relação com o dinheiro. Não é o dinheiro que vai determinar a minha relação com ele. Então, se eu começo a entender que a energia pulsa de mim para lá, aí eu começo a compreender algumas coisas e, principalmente, a formação da riqueza no mundo. Isso é fantástico. Esse é o Índice de Desenvolvimento Humano, é o IDH. Todos a gente mensura através do IDH quais são os países mais ricos, né? E aí você vai mensurar educação, saneamento, renda per capita, divisão de renda, enfim, tem várias situações para determinar os países mais ricos do mundo. E olha que interessante, o Brasil está... Esse é de 2018, tá? Só para você... Nós estávamos abaixo da Venezuela em 2018. Olha que coisa... Uma coisa... Você fica até meio assustado. Mas olha que interessante. Se você pegar os países, os primeiros países, Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha, meu amigo, todos esses países são países que não nasceram para dar certo.
São países que é um frio desgraçado. São países que é uma ilha no fim do mundo, no meio da Oceania. No meio da Oceania, não tem nada para a direita, não tem nada para a esquerda. São países que foram destroçados pelo vizinho. A Irlanda, por exemplo, constantemente a sua cultura, a sua cidadania. A Inglaterra sempre tentou botar para baixo, sempre tentou oprimir. A Alemanha foi destroçada na Segunda Guerra, foi destroçada na Guerra Fria, dividida em dois. Aí você pega, por exemplo, a Bósnia. A Bósnia está na frente do Brasil. A Bósnia. A Bósnia está na frente do Brasil. A Bósnia, que passou pelo comunismo, passou por várias estruturas, passou pela União Soviética, passou por revoluções internas, assassinato, e ela conseguiu se estruturar. Nós não passamos por isso, nós nunca passamos por guerra, nós nunca passamos por um regime, passamos por regimes autoritários, mas opressor, como a Bósnia passou, nós não passamos. E a Bósnia está acima de nós. Então você começa a perceber que riqueza não tem nada a ver com o que está fora. Não tem a ver com a árvore. Não é a árvore que determina, não é o dinheiro que determina. A estrutura de fora não determina a riqueza. O Sri Lanka está na frente do Brasil. Sri Lanka, meu amigo, está na frente do Brasil. No índice de desenvolvimento humano. Se você pegar, bota Sri Lanka no Google, vai vir umas fotos que você vai falar, nossa, mas o que é isso? Só que aí você vai ver a cultura, você vai ver a estrutura, está muito acima do Brasil. Porque riqueza não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com bens materiais. Não tem a ver. Por isso que, às vezes, eu fico tão chocado com algumas religiões que o cidadão, ao invés de elevar a alma das pessoas para o transcendental, rebaixa ao nível do mais sórdido materialismo. É algo assim que me choca. Ao invés de ensinar as pessoas a impulsionar a riqueza por aquilo que não é material, e quando você impulsiona a riqueza pelo vínculo espiritual, tenha certeza, ela vai se materializar dentro dessa estrutura que nós estamos vendo aqui fora. Sempre vai ser assim. É isso que esses países estão demonstrando para nós. É isso que essas estruturas estão demonstrando para nós. Que riqueza não tem a ver com aspectos externos. Você vai chegar, e é o que, por exemplo, você pega a história dos Estados Unidos, exatamente é isso. Você chega num país, você é fugitivo, você não pode voltar para a sua terra natal, se você voltar, você é condenado, você é perseguido político, você é perseguido religioso. E o que você estabelece como valor principal? O vínculo da espiritualidade. E a partir desse vínculo você começa a estabelecer a sua riqueza. Todo o país, toda a estrutura, toda a família que fez isso, você pode ter certeza, eles aí conseguem trazer para a existência materializada essa riqueza que está muito antes estruturada no espiritual. Você pega uma família, por exemplo, como os Rockefellers.
Tem um monte de gente que critica os Rockefellers, cara. Um monte de gente. Ó, quem critica os Rockefellers. Ó, dor de cotovelo, meu amigo. É dor de cotovelo, tá bom? É dor... Ah, eles fazem parte sei lá, estão contra o mundo. São contra o mundo. É que contra o mundo? É dor de cotovelo, pô. Dor de cotovelo. Você pega essa família sobrevive num país capitalista insanamente competitivo há mais de 100 anos. E aí tem gente que fala assim, mas eles são canalhas, eles se estruturaram no poder. Vai ver a história deles. Vai ver a história, por exemplo, do Nelson Rockefeller. O cidadão, para sentar lá na cadeira, o cidadão tem PhD em Harvard, meu amigo. Não é só dinheiro, não é só sobrenome. Quer carregar o sobrenome? Vai ter que merecer. Porque senão não tem. Porque a riqueza não está fora. A riqueza está dentro. Esta família entendeu há muito tempo atrás que a riqueza, quem determina são eles, é a potência atômica que está dentro deles. Essa energia atômica que está dentro deles. Tem nada a ver com o vínculo externo. O vínculo externo vai passar por eles. Mas se eles estão atomicamente conectados, vibrando, tenha certeza, a estrutura se dobra diante daquilo que eles querem. O Adam Smith, que é o pai do capitalismo, não é? Ele dizia: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Que é o que o Brasil, infelizmente, desde a colonização, são os príncipes que são ricos nesse país. Né? E só vai mudando a roupagem, né? A nomenclatura, mas continua sempre as mesmas pessoas. Isso é muito triste no nosso país, muito triste no nosso país. Eu falei para vocês do 1984 e essa argumentação ela é essencial para nós entendermos por que o Brasil, por exemplo, é miserável, porque existem países que são tão ricos, mas não conseguem atingir a sua plenitude, e porque países que foram feitos para não dar certo, dão certo. Você já foi para a Noruega, meu amigo? Que frio é aquele? Que frio é esse que congela os pelos do seu nariz? Como é que alguém sobrevive num país que os pelos do nariz são congelados? E como é que você produz riqueza num país como esse? Você produz. Você produz. É o país mais rico do mundo, com o maior índice do IDH. Porque eles entenderam, e principalmente esse fator que o George Orwell ele fala, já falei para vocês, do duplo pensar, é o double think. É quando eu vou estabelecer uma crença, eu jogo ela para você, são duas crenças, estou jogando para você as duas crenças, mas o que eu quero com isso? Eu quero eliminar a sua capacidade crítica. Se eu elimino a sua capacidade crítica, se eu elimino a sua capacidade de ter dúvida, eu elimino toda a sua capacidade de encontrar a verdade. E sem a verdade, não tem como você ser espiritual. Não tem como. Tem como você ser religioso. Você pode carregar um monte de ideia boa sendo religioso. Agora, você quer encontrar uma plenitude espiritual poderosa, aí você só vai encontrar pelo vínculo da verdade. E aí você só encontra a verdade
Se as dúvidas, o antagonismo, se isso chocar na sua vida, se o processo reflexivo vier, tirar você do estado da mediocridade, tirar você da zona de conforto e fazer você avançar, a querer construir suas próprias respostas. Quando eu tiro isso, eu estou fazendo com que a pessoa nunca tenha acesso à verdade. Se eu não tenho acesso à verdade, volto a dizer, eu não tenho acesso à espiritualidade. Quer ver como funciona o duplo pensar? Olha a frase maravilhosa, né? Que a gente já ouviu. Talvez você ouviu da sua mãe, que falou com todo o amor do mundo. Não falou para te prejudicar. Ouviu das estruturas familiares, que não falaram para nos prejudicar, mas colocaram um duplo pensar, um double think gravíssimo, para que a prosperidade e a riqueza não se perpetuasse no nosso país. Tendo para viver, está ótimo. Essa frase até eu já disse essa frase. Até eu já falei essa frase. Tendo para viver, tá bom. Tendo para viver, tá bom demais. O maior inimigo da riqueza é a mediocridade. O que é a mediocridade? É o mediano. E o mediano é a estrutura média. É a estrutura que, segundo a neurociência, quando eu vou para o vínculo de entender o comportamento emocional, esta pessoa que está num processo mediano do seu vínculo emocional, está lá, está igualitário. A dor e a alegria estão lá. Tá? Nem é tanta dor, nem é tanta alegria. Está ali. Tá bom. Né? Tá lá. Essa pessoa já está num estado de depressão. A mediocridade só nos leva para a derrocada. Nunca uma pessoa que está no mediano, ela vai para cima. Quem está no mediano, ela sempre tende a ir para baixo. Sempre. É um fator isso daí. Então, quando eu estou dizendo, basta... Se eu tiver só isso daqui, está ótimo. Então, eu preciso compreender que essa estrutura, esse duplo pensar, ele engessou as pessoas de compreender e de saírem dessa zona, que é uma zona... às vezes até de conforto, porque a mediocridade é confortável, minha gente. A mediocridade é confortável. A mediocridade nós não temos desafios na mediocridade. A mediocridade, ela o meu intelectual não precisa funcionar, porque eu sempre convivo com pessoas que pensam igual a mim. Então, para que eu vou querer debater, querer ouvir ideias diferentes? Não, tá todo mundo na mesma bolha. E aí eu vou engessando e a pessoa vai só vivendo aquela estrutura, só vivendo aquele dia a dia. Outra frase que você vai vendo que estas estruturas vão construindo, vão estabelecendo a minha relação, vão estabelecendo a energia que eu vou pondo. As minhas crenças vão surgindo a partir de palavras, a partir de frases, a partir de uma cultura, e uma cultura que é perversa muitas vezes. Guarda para comprar algo útil, menino. Guarda para comprar algo útil. Mas gastou dinheiro com isso? Para quê? Gastou dinheiro com um relógio, gastou dinheiro
com um celular, gastou dinheiro com tal coisa, gastou dinheiro com esse restaurante. Guarda. Faça algo útil do seu dinheiro. Essa frase, ela nos dá a pobreza, ela caminha lado a lado, sempre, com lembranças e expectativas. Essa frase, ela está... O que ela está nos colocando? Ela está nos direcionando para não prestar atenção no agora. Essa frase, ela está tirando de você toda a riqueza do ganho que você teve. Então, você conquistou aquele dinheiro, você conquistou aquele salário, mas a frase vai vir e vai tentar tirar isso de você. Sempre que estruturas te levarem ou para o passado ou para o futuro, saiba, estas estruturas, elas são estruturas perigosas. Porque o passado vai me levar para lembranças. Eu consigo lidar com lembranças? Geralmente, eu falsifico as lembranças. Você teve lá um relacionamento no passado, aí você apaga as tristezas, as agonias. Aí você só lembra de coisa boa. Você teve um emprego no passado, aí você só lembra das coisas boas. Você morou num lugar no passado, você só lembra das coisas boas. É o que muitas pessoas fazem com a cultura, com a sociedade, né? Já viu essa coisa meio saudosista? Na minha época. Olha, na minha época, se eu falasse assim com meu pai. Olha, na minha época. Olha, Aí eu apago e não entendo que na minha época tinham estruturas, tinham referenciais para aquele tempo, e que se eu colocar esses referenciais no tempo atual, provavelmente eles não irão sobreviver. Provavelmente não irão sobreviver. Abre uma locadora de vídeo e veja quanto tempo você fica com ela aberta. Eu vou te dar 100 mil reais. Você abrir uma locadora de vídeo. Eu quero ver se você fica 1 ano com ela aberta. Não vai ficar, querido. Por quê? Por mais apaixonante que você lembre do momento que você ia lá, que você pegava o filme, que você pegava a caixinha, que você virava, que você lia a sinopse, que você saía com o saquinho. Por mais apaixonante que isso seja, não dá mais para trazer isso para o tempo presente. Não funciona. A mesma situação para frente. Se eu fico na expectativa, é igual à academia. É igual à academia. Se você vai na academia e você fica toda hora se olhando no espelho, eu sempre ensinei cliente meu que chegou para falar, preciso de ajuda para mudar meu corpo. A primeira coisa que eu falo para ele é, não vai olhar no espelho por 3 meses. Não vai. Toma banho no escuro. Faz. Por quê? Porque você vai ficar nessa ansiedade de mudança e que ela não vai acontecer. Porque não vai acontecer no primeiro dia, não vai acontecer no segundo dia. É ali no 3º mês que você vai começar a perceber que aí você vai perceber sem olhar no espelho. A calça tá larga. Olha que legal, a calça ficou larga. Aquela camisa que você tinha que usar, aquela cinta toda apertada, né? Ficava, senhor, aquela cinta apertando. Agora você não precisa mais da cinta, né? Aí você vai se percebendo e aí você vai produzindo mudança. Agora, se você fica na expectativa, vai fracassar. Vai fracassar. Não consegue lidar. Então, toda a estrutura
Quando alguém fala, devia ter guardado para algo mais útil, o que essa pessoa está dizendo para você? Ela está te arremessando para o futuro. Ela está te tirando do presente. Ela está tirando de você o dom da conquista, o sabor da conquista. E está só te levando para esses dois eixos, que são eixos que eu não tenho o menor controle. Eu não tenho o menor controle do meu passado. E eu não tenho, é ilusório acreditar que eu tenho controle do meu futuro. Agora, do meu presente, eu sei, por exemplo, o que tem aqui dentro. Agora eu sei. Daqui um dia faço a menor ideia. Não sei o que vai ter aqui dentro, porque eu não tenho este controle. Agora eu sei o que tem aqui dentro. Agora, para trás eu não lembro e para frente também não tenho este controle. Essa frase terrível. Muita esmola o santo ele desconfia. O que é o duplo pensar aqui? Que o exagero é ruim, não é? Nós vivemos uma sociedade que a gente ouve frequentemente isso. Exagero. Tudo que é exagero é ruim. Droga em exagero é ruim. Meu amigo, droga é ruim de qualquer forma. Não é só no exagero. Bebida no exagero é ruim. Não, bebida é ruim, querido. No exagero, não. O que nós temos que entender? O problema não é o exagero. Exagero é maravilhoso. Exagero é maravilhoso. Abundância é maravilhosa. Ser rico, ter um país rico, é ter um país dos exageros. O problema é que eu confundo as coisas. Eu perco. Para eu explicar uma coisa, eu amputo. É aquela coisa, né? A pessoa está com a unha encravada. Aí você vai arrancar o braço da pessoa, porque a nossa cultura faz isso. Estou com um problema na unha, vou no médico. Aí você acorda, você está sem braço. Mas, doutor, não era só para cuidar da unha? Meu filho, melhor, né? Melhor a gente cuidar, já não tem mais problema. Não tem mais problema com nenhuma unha. Então, ao invés de eu entender, o problema não é o exagero. Exagero é ótimo. A questão é, o exagero, eu entender que exagero, riqueza, acompanha sempre coerência, responsabilidade. Você quer encher a cara, meu amigo? É um exagero. Você pode fazer isso? Posso. É coerente? Você tem responsabilidade para aguentar isso? O problema é que a gente, para eliminar um aspecto, a gente arranca tudo. Ao invés de ensinar a pessoa, tenha exagero, tenha riqueza, mas lembre-se, exagero e riqueza sempre vai ser acompanhado de coerência. Vai ser cobrado de você. Você vai precisar ter responsabilidade no processo. Então, quer o exagero, quer a riqueza, legal, mas vai ter no processo coerência e responsabilidade. Não dá para eliminar uma coisa da outra. Agora, se eu elimino, se eu falo que tudo é exagerado é ruim, acabou. Acabou. Ninguém mais vai ser, você não vai produzir riqueza. Porque a riqueza é exagerada. O exagero faz parte da riqueza. Você sabe uma coisa que eu, de forma exagerada, eu invisto a minha vida? Eu invisto, mas assim, pesadamente em cursos, palestras e livros. Eu viajo o mundo, eu não viajo o mundo para, por exemplo, não vou na Disney. Você nunca mais vai me ver na Disney. Não vai me ver na Disney.
Não tô ficar andando com um monte de gente, uma muvuca. Não tenho. Quer ir na Disney? Vá. Mas eu não vou. Agora, eu viajo o mundo. Eu vou até a Índia para aprender com um palestrante X que mora lá. E gasto dinheiro para fazer isso. E vou. Eu lembro que não existia nada de coaching no Brasil. Nada. Sou da época que a pessoa falava coach. Ó que velho que eu sou. Né? O que você está fazendo? Coach. Não é coach, é coaching. Né? Mas sou dessa época. O meu master, eu tive que ir para a Argentina fazer, porque não tinha no Brasil. Não tinha. Só tinha a Federação de Master lá na Argentina, em Buenos Aires. E gasto. Não é algo que eu invisto. E é um exagero, querido. É um exagero. É um exagero. Se você vê a fatura do meu cartão, o que eu gasto em curso online, nossa, é assim, ó. É toneladas de curso que eu gasto. Toneladas. Por quê? Porque é um exagero. Eu sou um exagerado em saber, em querer entender, em pesquisar, em ler. Eu devia ser um dos clientes mais queridos da Amazon. Que eu compro de livro na Amazon. O meu Kindle, se eu fosse realmente botar na prateleira o que tem no meu Kindle, porque eu sou um exagerado. Agora, eu preciso ter coerência na minha estrutura, coerência no meu dia a dia, coerência na maneira que eu estou conduzindo essa riqueza. Tenho coerência? Aprendi a ter coerência? Então eu gastei em tal coisa. Não vou ter. Ok, seja coerente. Estou coerente. Produzi exagero, produzi a minha riqueza e estou responsável naquilo que eu estou fazendo. Para ser rico é preciso acordar cedo. Essa é a maior mentira que existe no mundo. Eu atendo um monte de milionário. Nenhum deles acorda cedo, querido. Eu não conheço milionário que acorda cedo. Eu sou milionário e eu não acordo cedo. Aliás, durmo tarde, né? Se você quiser me chamar às 5 da manhã, ó, minha cabeça tá, né? A Cris também dorme tarde pra caramba, porque ela vê, de vez em quando, às 4 da manhã, ela tá vendo o curso da Jetro. Tá lá, ela posta, revendo o curso da Jetro, né? Então, riqueza não é esforço, é energia. O que essa frase ela está tirando de nós? Está tirando essa compreensão, que é a compreensão, é a base para eu começar a produzir riqueza. É a base para eu começar a ser um capelão que ajuda a produzir riqueza no meu país, nas pessoas que estão ao meu redor. Precisa acordar cedo, precisa se esforçar, precisa carregar nas costas, precisa sofrer. Isso é uma mentira. Riqueza é energia. Eu preciso entender e preciso colocar a força. Eu preciso aprender a lidar com essa energia e alocar ela da maneira correta. Porque é aquilo que eu sempre digo. Tem cliente que ele gasta, ele está num nível tão enlouquecido da vida que se cair o copo e cair o telhado, ele gasta a mesma energia. É a mesma. É a mesma.
caiu, quebrou o copo e o teto desabou da casa, a mesma energia ele vai gastar, porque ele perdeu o referencial. A maioria das pessoas, elas são enganadas. Essa frase, ela nos engana. Riqueza não é esforço. Riqueza é energia, compreensão de energia. E dentro dessa estrutura, desse entendimento de energia, dinheiro é sujo. A lei número 1 que eu entendi sobre riqueza é que ela é produto exclusivo daquilo que eu compreendo dentro de mim e, portanto, daquilo que eu vou vibrar, daquilo que os meus átomos vão pulsar, portanto, aquilo que vai ser construído e atraído ao meu redor. Se eu estou vibrando que o dinheiro é sujo, e quantos aqui, eu lembro, eu estava no mercado com a minha tia. Olha que tia sem vergonha. Que falou por amor, mas olha que sem vergonha que ela foi. Fui pegar a nota que o cara jogou, o cara do caixa jogou a nota, e eu fui pegar, né, japonesinho, que é tigelinha, cabelinho tigelinha, a mãozinha gordinha, fui botar a mão lá para pegar a nota, ela bateu na minha mão, pá! E falou, menino, o dinheiro é sujo. Olha que tragédia. E quantos de nós crescemos com essa cultura? Está no DNA. Tem um aplicativo, tem um app dentro de você, dizendo que dinheiro é sujo, é um mal necessário. Você vê no Brasil, né? Eu lembro uma vez uma entrevista com o Zezé de Camargo. A Marília Gabriela perguntou para o Zezé de Camargo, Zezé, você tá rico? Aí ele, dá para viver. Como assim dá para viver, querido? Você tem fazenda? Ganha milhões cantando, dá para viver. Mas por quê? Porque culturalmente é feio, é feio, é feio. Por isso que quando você vê uma Hebe Camargo, cara, ela tem uma energia que é... Aí, quando você começa a compreender a vida é estruturada pela energia, por essa pulsão, por essa responsabilidade que eu tenho comigo mesmo, quando eu começo a entender que a vida é assim, aí você percebe, Hebe Camargo, a mulher usava diamante, pedra preciosa, e ela conseguia se conectar com o povo, com a massa. Ela conseguia se conectar com o rico, com o pobre, com o miserável, ela conseguia se conectar com o branco, com o negro, com o amarelo, com o azul. Por quê? Porque a energia dela ultrapassa a figura, a estrutura que está nela. Riqueza é produzida pela nossa energia. E o que é, então, riqueza? O que é riqueza? O que é riqueza? Para fecharmos aí essa nossa primeira aula de mentoria. O que é riqueza? Riqueza tem a ver, entendemos que ela é produzida por essa energia. Entendemos que vários aspectos vão trazer para nós referências que vão impedir com que essa energia funcione na plenitude. Mas, para começarmos a direcionar essa energia da maneira correta, eu preciso partir de um ponto, de uma referência, e a referência que eu vou te dar é o que eu sei para a minha vida. Eu sou rico por causa desta definição que eu aprendi.
a minha vida ela é dividida em dois, para você ter uma ideia. A minha vida é dividida entre antes Índia e pós-Índia. Eu fiquei 1 ano morando na Índia. 1 ano. E isso mudou tudo aquilo que eu entendi da vida. Eu, por exemplo, compreendi na Índia, e eu conheci uma pessoa que até hoje ela é muito minha amiga, ele é um Dalit. Você sabe o que é um Dalit? A Índia é dividida por castas. Hoje, não mais legalmente, mas socialmente, culturalmente, até hoje isso está muito claro lá. Já foi legal, já foi lei. Castas, você é dessa casta, vai ser para sempre dessa casta, enfim. Hoje não é mais legal, mas ainda socialmente, culturalmente, isso é muito forte lá. E os Dalits é a casta inferior. O Dalit, por exemplo, vai lavar a latrina dos banheiros públicos. Isso que o Dalit vai fazer. É a função dele de vida. Ele não vai fazer nada mais do que isso. Ele não serve mais para nada na sociedade do que isso. E eu, quando morei na Índia, eu tive o privilégio de andar com um Dalit milionário. O homem tinha 30 milhões de dólares. Como é que um cidadão consegue ficar milionário numa estrutura que foi criada contra ele, contra a vida dele? Como é que ele consegue fazer isso? Porque ele compreendeu que riqueza não passa por vínculos externos. É energia. Riqueza não é esforço. Riqueza não é conceito externo. Riqueza não é conceito social, econômico, cultural. Riqueza é energia. Quando esse cara compreendeu isso, ele começou a mudar a vida dele. Então a minha vida é antes Índia e depois Índia. Porque a partir da Índia, a minha cabeça, ó, ficou essa insanidade maravilhosa que vocês estão vendo hoje, né? Teu malvado favorito, eu sou o seu insano favorito. Né? O que é riqueza? Na minha concepção, se o computador ajudar, nós vamos entender. Riqueza é a plenitude do prazer. Riqueza é a plenitude do prazer. Você quer saber se uma pessoa ela é rica? Ela consegue ter plenitude do prazer. Tem uma referência nas escrituras que eu gosto muito. Eu gosto de usar as escrituras, querido, porque nós temos uma sociedade judaico-cristã. O Ocidente é judaico-cristão. Então, tudo aquilo que eu entendo sobre, muito, aliás, do que eu entendo, não tudo, mas muito do que eu entendo sobre aspectos espirituais, está linkado à religião judaico-cristã. Por mais, você pode até falar para mim, eu não acredito. Tudo bem, você pode não acreditar, mas a estrutura do Ocidente está vinculada a isso. Né? Por isso que eu uso muito essas ideias irreferenciais das Escrituras. E as Escrituras diz, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a ser uma pessoa contente, tanto na riqueza, no muito e no pouco, na riqueza e na pobreza. E muitas pessoas acham que ele está falando da questão material. Não está.
Ele está falando desta plenitude de prazer. Porque ele é rico, independente se ele tem ou não tem. Porque não passa por isso a riqueza, não passa pelo externo. O externo não determina. Por isso que, para os tempos atuais, eu e você, nós precisamos aprender como é que eu consigo conquistar essa plenitude de prazer. Independente do que eu passe. Independente do que eu passe. Eu posso passar pelo caos. Eu vou ter plenitude de prazer. Eu não sei se você já percebeu, mas eu tenho uma paralisia facial. Não sei se você já percebeu isso. Tem uma paralisia facial. Um dia eu acordei, imagina, hein? Eu trabalho com a fala. É o meu meio principal de vida. É a fala. Um dia eu acordei e todo lado esquerdo do meu rosto estava paralisado. Não sentia mais nada, não conseguia mais falar, não conseguia mais comer, não conseguia mais engolir. Era terrível. Era comer e babava. Não tinha, perdi totalmente os movimentos do lado esquerdo. Tive uma infecção. E se você tivesse me conhecido naquela época, meu amigo, você iria me ver com a mesma energia que eu tenho hoje. A mesma. Porque eu não preciso do referencial externo para determinar quem eu sou. Isso é riqueza. É aí que se constrói a riqueza. Eu não preciso ter para ser. É aí que a maioria naufraga. É aí que a maioria se perde. Aliás, eu falo para você, eu nem quero ter, querido. Eu nem quero ter. Acho trabalhoso ter. Tem um negócio chamado Airbnb. Tem coisa mais maravilhosa que o Airbnb. Você pode ficar numa casa a cada 15 dias. Oh, que coisa maravilhosa. Você fica numa casa a cada 15 dias. O mundo é maravilhoso. Ah, vou querer ter a casa própria. Eu quero a casa própria. Eu não quero casa própria. Quero ter riqueza, plenitude de prazer. Plenitude de prazer. Ah, mas a casa própria me dá prazer. Legal, então tenha. Então tenha. Mas a minha plenitude de prazer não passa por isso. Tem gente que quer ter livros. Eu não quero ter livro. Eu gosto do meu Kindle. Eu gosto de ler aqui, ó. Não tenho problema com isso. Tem gente que fala para mim, eu preciso mexer na página, sentir o cheiro da folha. Legal, querido. Seu prazer está nisso. Mas a plenitude, nós precisamos encontrar isso. Quando eu começar a encontrar isso, eu vou começar a direcionar a minha energia, eu vou começar a compreender, e aí eu vou poder ensinar as pessoas. Eu vou ser um capelão que ensina as pessoas e ensina o meu país a enriquecer, a prosperar. Que não tem nada a ver com governo, tem nada a ver. Isso aí, meu amigo, cuidado com essas lorotas de ideologia, de conspiração mundial, entendeu? É gente que quer impedir você de avançar, o seu poder do indivíduo de se perpetuar. O indivíduo para o coletivo, não o coletivo para o indivíduo. Aí você está construindo uma nação verdadeira e de poder. Agora, enquanto que o coletivo determinar sobre as nossas vidas, é isso. Vai determinar que você tem que acordar cedo, vai determinar que muito esmola o santo desconfia,
vai determinar que o dinheiro é sujo. Enquanto o coletivo comandar a nossa vida, nós estaremos à mercê e provavelmente seremos uma nação muito pobre e muito fracassada do potencial que poderíamos ser. Agora, quando o indivíduo começar a comandar e direcionar o coletivo, aí estamos caminhando para essa estrutura de plenitude do prazer. Para nós encerrarmos, dizia a Thatcher, gosto da Thatcher, né? Toda pessoa que você vê que eu falo de uma maneira diferente, você sabe que eu gosto, tá? Então, eu não vou falar a Margaret Thatcher, vou falar a Margaret Thatcher, né? A Thatcher dizia o seguinte: ninguém se lembra do bom, ninguém se lembraria do bom samaritano se ele só tivesse boas intenções. Ele possuía também dinheiro. É isso aí que fez o bom samaritano ser um bom samaritano, querido. Então, nós, capelães, nós precisamos mover as estruturas econômicas, mover as estruturas de pensamento financeiro, de riqueza das pessoas, que não basta a gente só querer boas ações. Não. Quero visitar o hospital, sim, quero visitar o presídio, sim, mas quero colaborar para que as próximas gerações sejam muito mais ricas, que o Brasil consiga gerar a riqueza e a plenitude que nós podemos alcançar, que os países onde a Getro está, por exemplo, nós estamos na Angola, um país que passou por uma colonização terrível, muito mais pesada do que a do Brasil. Depois se livrou dos colonizadores, passou por uma guerra brutal civil e hoje está começando a compreender a sua identidade, a sua cidadania. Eu quero participar desse país. Eu quero poder saber que, olha, as próximas gerações construirão uma individualidade muito mais segura e muito mais sincera do que as anteriores. Eu quero ser esse bom samaritano. Quero agir, sim. Quero ir, quero estar, mas quero que o pensamento vire, a chave vire, o turning point vire, e a pessoa possa perceber que essa riqueza faz parte dela. Não vem de fora, faz parte da vida dela. É isso aí, senhores. Estamos encerrando aí. Tem pessoas aqui no chat. Tem gente de Miami. Maravilha! O Luiz Quirino está em Miami. Deixa eu ver aqui. As pessoas cumprimentando. Maravilha. O Hélio cumprimentando. Vamos lá. É isso aí. Nós vamos abrir para... Eu estou perdido aqui hoje, gente. Estou perdido aqui para vocês perceberem que eu estou alone, né? Alone. Os hosters, os que comandam a sala estão aqui, né? Então, eu estou vendo aqui o que eu faço. Eu estou sendo teleguiado aqui, né? As pessoas cumprimentando. Eu estou vendo o que legal. Aí colocaram aqui, abre para perguntas. Entendeu? A pessoa está sendo teleguiada aqui. Abre para perguntas, né? Então, abre para perguntas. Alguém tem perguntas? Alguém quer participar? Sebastião, meu querido amigo Sebastião. É a riqueza em forma de ser humano.
Olha, em primeiro lugar, parabéns. É enriquecedor estarmos vivendo dessa fonte tão importante. E eu, na condição de brasileiro que sou, gostaria muito de enxergar um número muito amplo, muito grande de brasileiros, pessoas do mundo inteiro possam beber dessa fonte. Mas como nós estamos no Brasil, como que poderemos construir uma estrutura onde as pessoas possam se ressignificar, tendo acesso a essa enormidade, essa riqueza de informações? Olha, Sebastião, você tocou aí num ponto que eu ia falar mais para frente, mas que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto agora, né? Eu tenho sentido no meu coração, né? Faz muito tempo que eu deixei de atender pessoas. Eu atendo pouquíssimas pessoas hoje, né? Pouquíssimas pessoas. Mesmo porque o trabalho que eu hoje faço na Getro me suga muito tempo de pesquisa, de viagem e tudo mais. Mas, depois dessa quarentena, eu tenho muito sentido de voltar a atender, preparar pessoas, estar com pessoas, não é? Ter um grupo, mentorear pessoas. Então, eu tenho sentido muito esse direcionamento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que funciona de duas maneiras. A primeira é nós compreendermos que temos uma responsabilidade. Então, cabe a nós, indivíduos, transformarmos a coletividade. Então, esse que eu vejo que é o pensamento que os pais fundadores da América, eles estabeleceram claramente ali. Os Estados Unidos dá certo porque é o indivíduo que comanda a coletividade. O dia que a coletividade comandar o indivíduo, perdeu-se toda a riqueza daquele país. O nosso país fracassa porque é a coletividade que quer mandar no indivíduo. Nós somos sempre manipulados aquilo que meia dúzia do coletivo quer implementar para as nossas vidas como um valor único e verdadeiro. Então, eu acho que, primeiro, nós temos que, como capelães, como agentes humanitários, nós temos que interagir dentro desse processo na coletividade. É assim que nós vamos transformando, né? E eu estou me colocando nesse processo. Então, já estou falando aqui para vocês que estão nesta sala. Eu estou abrindo a minha agenda. Na verdade, eu conversei com a Getro esta semana e eu falei que eu iria abrir a minha agenda para atender, né? E a Getro fez uma proposta que eu achei bem bacana, né? Porque eu hoje atendo numa clínica que é cara, né? E é cara. Sorry, é caro, né? E a Getro, ela bancou parte dos atendimentos, assim, o valor não vou falar o valor, tá? Mas vamos fingir que o valor é R$800 da minha consulta. E a Getro bancou R$700. Então, o custo para as pessoas vai sair R$100. Na verdade, não vai sair, vai sair 800. É que o 700 quem vai pagar é a Getro, né? Olha só como as pessoas são eficientes, né? Olha, já colocaram aí, maravilha, né? Então, deixa eu ver isso aqui, espera ver. É isso aí? Eu acho que é isso daí. Então, eu estou abrindo a minha agenda. São 4 sessões de mentoria para nós implementarmos muito de uma maneira muito individual. São 2 horas de atendimento que nós vamos ter
e dentro muito dessa estruturação. Né? Então, se você tiver interesse, então esse sou eu. A minha maneira de ajudar o processo coletivo. Né? Além disso, nós continuaremos a ter aqui, que eu acho que é um assunto que vale a pena nós continuarmos. Apesar de ser um assunto que, num primeiro momento, parece ser uma mesmice, que é falar de dinheiro, falar de riqueza, mas eu vejo que tem muitas coisas e eu tenho aí um aprendizado que eu tenho certeza que vai colaborar para a construção de vocês. Né? Então, respondendo você, acho que é essencial a gente, como indivíduo, ir na direção do coletivo, e aí eu estou fazendo a minha parte. Então, estou, primeiro, cedendo um espaço na minha agenda, e vocês todos são mais do que quiserem fazer parte dessa estrutura. As primeiras pessoas que eu estou falando são vocês, né? E segundo, os nossos encontros aqui. Vamos continuar nos encontrando para que ideias sejam fomentadas e a gente possa, como capelão, realmente ter essa visão de atender pessoas, ensinar pessoas dentro desse processo de uma capelania que ajude as pessoas a transformarem o próprio país, a própria nação, a própria vida, as pessoas que estão ao redor delas. Alguém mais quer participar? Alguém? Ninguém mais tem perguntas? Bom, Nuno, Uma contribuição. Manda! Ok. Esta última frase. Ninguém se lembra... Perdão. Ninguém se lembraria do bom samaritano se ele só tivesse boas intenções e não tivesse cacau. É verdade. Porque diz, e muito bem, quem é que... Diz a palavra, quem enviarei? Como é que as pessoas vão poder ouvir-nos se não tivermos dinheiro para enviar? Podemos ter muito boas intenções de ajudar, de fazer toda a diferença na sociedade com o nosso papel como getrianos. Mas se não tivermos os dindi, como a gente às vezes diz na brincadeira, dinheiro, de nada seria. Não íamos conseguir fazer, impactar e transformar estas vidas. Esta é a minha contribuição. Muito obrigado. É isso aí. O dinheiro, Por eu tudo falo que ele é nós conseguimos através do dinheiro materializar os nossos principais referenciais. Né? Então, o dinheiro é um referencial materializado. Muitas pessoas que não têm dinheiro, na verdade, elas têm pouco referencial de si. Elas têm pouco daquele propósito, daquela missão que tem nelas. Elas têm pouco desse direcionamento, dessa missão de quem eu sou. Então, elas não têm essa estruturação e elas não conseguem materializar isso. E o dinheiro, na verdade, ele é a materialização disso. Quando você vê um Steve Jobs, ele tem uma frase do Steve Jobs, ele fala: eu nunca criei a Apple pensando em dinheiro. E é verdade. Parece que papo de... né? É verdade, cara. Ele não pensou no dinheiro. Porque a missão dele veio antes. O dinheiro surge. Porque precisa do dinheiro para a missão acontecer. E seja lá qual for a sua missão,
seja lá qual for a sua missão. E perceba, é tão poderoso esse vínculo de energia, é tão poderoso, que você pode ter, inclusive, missões terríveis para a humanidade. Mas se é algo que você direcionou, acredite, o dinheiro vai possibilitar, inclusive, situações desastrosas para que elas estejam acontecendo. E imagina se nós temos uma missão que, além de tudo, ela consegue elevar o humano, elevar a condição do humanitário. Porque energia, ela não tem, nós não qualificamos, não tem energia boa e energia ruim. Energia é energia. Aquilo que você estabelecer, o dinheiro vai se manifestar, porque a sua missão está ali. A sua missão se estabeleceu ali. Você vê um Hitler, olha que insanidade. Era tão poderoso a energia deste homem que as coisas se estruturaram ao redor dele. Porque energia não é boa e nem ruim. Agora, se nós conseguimos estabelecer, por isso que eu falo, é o indivíduo para o coletivo. Se eu estabeleço na direção do coletivo transformação, mudança, se eu estabeleço que as próximas gerações serão diferentes, aí eu estou começando a ser um capelão que tem uma amplitude que é muito maior do que só visitar hospital e só visitar presídio, né? É bom visitar o hospital e visitar o presídio? Claro que é bom. Mas que bom é se nós fôssemos esses agentes que, aliás, só para nós não me delongar aqui, não é? O capelão no exército americano, é ele quem faz esse turning point. É ele que ajuda nessa virada. Quando está o caos no exército, quando está todo mundo e você vê... vejam o filme lá, Black Hawk, né? Falcão Negro em Perigo, que eu não sei se você já viu esse filme, são os helicópteros que caem e ficam presos à mercê dos inimigos. O cara que vai tirar eles, que é o Jeff Strucker, esse cara é capelão. É o capelão dos Mariners, dos Rangers. É ele quem faz o turning point, é ele que mantém o emocional. É ele que faz as pessoas vibrarem, atomizarem, para que a vitória aconteça, para que eles consigam ultrapassar aquilo que está estabelecido naquele momento. É isso que nós temos que ser na sociedade. O capelão, que é o capelão americano, no exército, nós temos que ser esse mesmo capelão no nosso dia a dia, fazendo as pessoas mudarem, o turning point, a virada na sociedade, virada financeira, virada nos conceitos, nas limitações, nos preconceitos. Esse tem que ser o nosso papel dentro da sociedade. Gratidão, Dr. Tegas. Obrigado. Mais alguém? Ninguém mais? Eu estou totalmente perdido aqui. Não sei quem se levantou a mão, se não levantou. Mas, perdido ou não, Diógenes levantou a mão. As pessoas são tão bondosas comigo que elas já perceberam que ele não sabe mexer no aparelho. Então, elas acenam. Elas são respeitosas. E elas são muito educadas, tipo, eu já percebi que ele é um ignorante. Então, eu vou acenar discretamente, não é? É o que o Diógenes fez nesse momento. Né? Muito compreensivo, educado. Dr. Teras, boa noite a todos. Dr. Teras, primeiro, né, parabenizar pela brilhante palestra, que realmente tem feito a diferença na vida de todos nós.
Eu que recentemente finalizei o curso da Getro, tive a oportunidade de falar isso para o senhor por telefone e de fato, fiz com muito carinho, porque realmente faz toda a diferença. E digo isso com muito respeito também e muita gratidão. Eu quero aproveitar aqui também, doutor Terra, dizer que eu iniciei, inclusive, o curso, né, em relação à questão da família, né, da formação voltada para a formação dos pais, e tem sido, já assisti algumas aulas, de uma riqueza muito grande também esse material. Parabéns também. Só que, e aí eu quero aproveitar aqui que o senhor falou disso hoje, fala disso lá no curso, e falou exatamente lá também no curso da Getro inicialmente, da questão dos paradigmas, né? E como eu até fiz uma anotação aqui, né, o do Steve Colvin, né? E quando ele fala que quando você vê as coisas como elas são de verdade, pensa, sente e age de forma diferente. E eu queria perguntar para o senhor, porque eu estou vendo que tudo, eu não vou dizer que se resume apenas a isso, mas isso tem uma força, se a gente pudesse falar em porcentagem, não sei se eu estou errado aqui, o senhor me corrige, mas acho que poderíamos dizer que isso é 50% do caminho andado, que seria a quebra desse paradigma. Em sendo assim, por que é tão difícil? Por que é tão difícil a quebra do paradigma? Era isso que eu queria perguntar para o senhor aí, porque a gente quer muito, aqui a cabeça da gente fica borbulhando, o coração até dispara e fala, pô, que bacana, eu preciso quebrar o paradigma, porque não é só mudar a atitude, né? O senhor fala muito isso, não é só mudar a atitude, mas é a quebra do paradigma, como o senhor bem disse hoje. Por que é tão difícil, doutor Teres, quebrar paradigmas? É isso, muito obrigado. Está sem som, doutor Teres. Eu vou contar uma experiência para você. Alguns anos atrás, eu fiz uma caminhada até um monastério, e eu não vou falar nem o lugar e nem a religião, porque eu não fiz por uma crença religiosa, eu fiz pela experiência do trajeto. Eu queria entender algumas coisas. E eu fiz uma caminhada, foram dias andando. O meu pé arrebentou, perdi a unha, né? Foi assim, eu descobri que naquele momento que eu fiz, foram várias descobertas, mas uma delas tem muito a ver com o que você perguntou. Eu lembro que eu estava andando e estava muito cansado, eu estava muito cansado, não estava mais aguentando, e aí eu vi uma placa assim, posto de serviço, 5 minutos. E falei, puxa vida, falta pouco. Mas 5 minutinhos eu chego lá e continuei andando. E andei. E olhava no relógio e falei, miserável, esse relógio deve estar quebrado, porque já andei 5 minutos e esse posto de serviço não chega. E andei. E quando eu não conseguia mais andar, andei mais um pouco. E aí, finalmente, eu vi o posto de serviço. E aí, sentado lá, arrebentado, aí eu tive esse pensamento. É 5 minutos de carro. Não a pé. Em outras palavras, o paradigma é uma orientação. Mas é uma orientação que tem muito a ver com o objeto que você está usando para se orientar, a vivência que você está tendo para se orientar, o ponto que você está partindo para se orientar. Paradigmas são extremamente importantes. Eles nos dão referenciais, eles nos dão o direcionamento, mas eles não podem jamais se sobrepor à experiência do indivíduo. Todo paradigma que se sobrepõe à experiência do indivíduo é um paradigma ruim.
E por que paradigmas são difíceis de nós quebrarmos? Porque nós não fomos acostumados a perceber o indivíduo. Nós não fomos criados para isso. Nós sempre fomos criados em prol do coletivo e nunca tendo como referencial o indivíduo. E para mim, quando eu estava andando, isso foi claro. Porque a placa que comandou a minha vida. E não eu. No meu andar, eu não percebi que eu estava comandando o trajeto. E isso faz uma diferença brutal quando nós começamos a interagir com os referenciais que estão nas nossas vidas. Paradigmas são importantes? Claro que são. É o que eu sempre falo. Entra num supermercado e arranca o rótulo de todos os produtos. Vê se você consegue fazer compra num lugar desse. Não consegue. Então, rótulo é importantíssimo. O problema é quando o rótulo valida o que eu tenho que comprar. O que eu tenho que consumir para mim. Aí se tornou perigoso. Então, paradigma é difícil porque nós não experimentamos a individualidade. É algo muito novo, muito raro no nosso dia a dia. Entendi. Muito obrigado, doutor. Que mais? Mais alguém? Doutor Teras, isso tem a ver com o que disse há pouco sobre países, estava a falar dos países, não é? Como é que é um país gelado, frio, um país que não tem riqueza nenhuma? No entanto, é mais rico e tem de tudo do que um país que tem riquezas, N riquezas. E às vezes notamos que há pessoas que vão para um país, por mais pobre que seja, ele vem de um país, mas ele acaba enriquecendo. Por quê? Porque dentro dela não tem a imagem de pobreza, ainda que esteja num país pobre. Entendemos isso também como um paradigma, porque mais pobreza que tenha, mas ele consegue naquele meio ser rico. É o objeto, não interessa. É o que está dentro da pessoa. O ser, o fazer e o resultado. O Viktor Frankl, que nós já ouvimos bastante dele aqui, a frase célebre dele, que a gente usa bastante na Jetro, é: tire tudo de uma pessoa. Você só não tira a capacidade que ela tem de escolher quem ela é. E é interessante quando a gente vai, por exemplo, para Israel. Talvez na história humana não tenha um povo mais perseguido que Israel. São 5.000 anos de tentativas, e não é só uma perseguição de eu desconsiderar, é uma perseguição de extermínio. De extermínio. Eu quero exterminar Israel. Muitas vezes foi essa a relação que se estabeleceu com eles. Mas é tão forte a estrutura que eles têm interna. Você imagina, é igual a China. São povos de 5.000 anos. 5.000 anos que eles têm a mesma cultura. Você pode até mudar regimes. Você pode até mudar. É o russo. Não sei se alguém já foi para a Rússia aqui. São países que nós temos que visitar para compreendermos o que é energia. Que não tem nada a ver com a estrutura externa. Muda tudo externamente. Eles continuarão sendo russos. Com czar, com comunismo, com Putin. É russo, meu amigo. Judeu é judeu com Davi, com Salomão, com
Benjamin Netanyahu, vai continuar sendo judeu. Então, estas estruturas, se nós começarmos a compreender isso, você vai começar a perceber, inclusive, que, por isso que eu falo, isso para mim é muito blá, 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 essa coisa de nova ordem mundial. Me dá preguiça, cara, me dá preguiça, entendeu? Porque é muito mais o meu individual comandando, interagindo com as estruturas. É muito mais do que parece que só o coletivo só comandará a minha vida se eu permitir. Só. Se eu quebrar isso, olha aí. É a caminhada. Caminhada. Aí, nós caminhando aí, ó. Eu, CEO. Pés descalços, né? É a Shakira? Não, não é a Shakira. Pessoas mortas, alguns morreram pelo caminho, foram deixados corpos, né? O CEO tirou, percebeu, né? Tava de bermuda de lycra, pega mal o CEO de uma grande corporação de bermuda de lycra, né? Joelhos arrebentados. Aí você vai pegando essas varas pelo caminho, bambu, né? Você vai... Você começa como um atleta. Chega no final, você tá um ermitão. Entendeu? Você começou como atleta, com roupa da Nike, todo bonitinho. Chegou no final, você tá um ermitão, de vara na mão, as calças rasgadas, os pés todo carcomido, né? Então, é muito mais isso, Nuno. É muito mais essa... Eu falo para você. Por isso que eu não sou, cara, eu não sou... Não é que... Não é papo. Eu não sou nem de direita, não sou de esquerda. Eu não sou, cara. Não sou porque, para mim, é ilusório isso daí. Isso é ilusório. A mesma energia que eu jogo para a esquerda, eu jogo para a direita. É a mesma, cara. É a mesma. Eu faço a menor ideia quem é que está mostrando isso daí, tá? Mas... Não avança para não pegar coisas comprometedoras, minha gente. Coisas comprometedoras. Entendeu? Mas é isso daí. Mais alguém? Olha, eu sei que as nossas aulas são divertidas, viu? São, no mínimo, divertidas. Né? Pelo menos nós damos risada aqui. Isso é maravilhoso. É bom que as pessoas vão colocando coisas aqui e eu não faço a menor ideia. É o caminho de Compostela? Será? Será o caminho de Compostela? Não sei. Não sei. Não vou falar. Não falarei. Né? É Compostela? É Machu Picchu? Né? É Aparecida? Né? O que será? O que será? Né? É o caminho até o... Agora esqueci o Padinho Cícero. Qual que é o caminho que é para o Padinho Cícero? Quem sabe? Alguém sabe na sala? Tem uma caminhada até o Padinho Cícero. Ninguém sabe aqui. São os católicos ruins. Vocês são os católicos ruins demais, gente. É isso aí. Bom, vamos encerrar. Vamos encerrar. Alguém mais quer dizer algo? Só agradecer novamente e sugerir para que, num momento futuro, possa fazer um stand-up. Eu, em alguns momentos, eu acho muito engraçado, um senso de humor muito refinado. Parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns. E está faltando, estou a sentir a falta, creio que todos nós devemos estar a sentir, do JB de Oliveira.
Não, JB, João, ó. O João também não está, pensei que estivesse aí. Abandonaram o barco, meu amigo. Abandonaram o barco, entendeu? E deixaram eu comandando. Olha que coisa perigosa. Coisa perigosa demais. Mas acredito que fomos bem. Fomos bem. Né? Parabéns. Agradeço a todos, né? Todos os presentes aqui. Vanessa, Dali, Marcos, Luiz, Leda, o Hamilton, o Eric, eu, Diógenes, Cleusa, Alexandre, o Dales, Domingos, Deolinda e eu tô aqui. Obrigada. Muito bom. Senhores, senhoras, mora no meu coração, viu? Beijo do Obrigada. gordo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada, Doutora, doutor. boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. O tempo precioso para nós, doutor Teres. Oi? Muito Deus. obrigada por dar o seu tempo tão precioso para nós. Todos temos prioridade, mas estar com o senhor é demais. Muito obrigada. Palavras maravilhosas. seu rosto tá tão bonito. Obrigado a Cris, que entrou aqui. Muito bom. Obrigado, doutor Rodrigo. Excelente palestra. Muito obrigado. Abraço para todos. Nada. Forte abraço. Eu não perguntei nada, porque eu tenho que conversar pelo telefone, pelo WhatsApp com a moça que conversou comigo. Leda, Tá? forte abraço. Um forte abraço para o senhor. Prazer em Filho do revê-lo, Nuno. senhor. Deus, Tudo de bom. muito obrigado, doutor Ficou Teres. firme, hein? Ficou firme. Beijos, beijos. Não sei sair da sala, tá? Só quero dizer isso para vocês. Beijo. Abraço, querido. Da sala, não sei desligar. Abraço, amigos. Ótima noite a todos aí. Ótima palestra, doutor. Valeu, obrigado. Não sei quem disse, mas